5 minutos? Bom dia! Já? Ok. Bom dia, Osasco. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. A gente está ao vivo para o Brasil todo hoje. Boa tarde, aliás, né? Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 21 de abril de 2023. Bom dia à equipe toda aqui da Rádio Nova Difusora, todos vocês, Salete, Companhia Limitada, todos vocês. Bom dia, Francisco, bom dia, Nalu, bom dia, nossos ouvintes da Europa, Liverpool, Pérola, bom dia, Rio Grande do Sul, bom dia, Salvador, Bahia, bom dia, Amazonas, a gente tem ouvintes lá em Manaus, e é isso aí. Bom dia, Carlos Eduardo Caminha, Cadu Caminha. Bom dia, ouvinte. Aliás, boa tarde, né? Boa tarde, bom dia. Boa tarde a todos. Pois é. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, hoje a gente vai falar um assunto bem espinhoso aí, bem né? Light, pô. Bem light, né? Bem... Light que nem o cachorro-quente de Osasco. Né? Bem light. Vai ser sobre... Sobre? O assunto da semana do mundo todo, tá? Os principais editoriais de jornais do mundo, Wall Street Journal, New York Times e Financial Times também. Acho que vai ter alguma coisa no Financial Times Weekend, do final de semana, sobre a questão a polêmica da reunião entre China e Brasil de substituir o dólar nas transações comerciais internacionais, que já está acontecendo de forma gradual. Eu acredito que é um caminho sem volta. A gente vai entrar aqui nessa questão, porque é uma questão de geopolítica, de mudança de geopolítica e, enfim, o mundo está se transformando e eu acho que as demandas também. Você tem uma mudança, os BRICS hoje, se você somar a riqueza de todos os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, o PIB dos BRICS ultrapassa o do G7, então eu acredito que o protagonismo do G7 não é como há 10 anos, por exemplo. Eu acredito que começou lá de 2008, com a crise do subprime, eu acho que começou a se deteriorar quando se emergiram os países emergentes. É certo que em 2050 os BRICS consigam chegar a 50% do PIB mundial. 50%. Em 2050 eu vou estar com 30 anos, né? Então até lá a gente vai... Bom, a gente vai ver isso com certeza, né? Novinho, do jeito que a gente é. Tá todo mundo hoje de blazer, porque tá frio, graças a Deus, o frio chegou. 13 graus de mínima em São Paulo, né? Cadu todo elegante hoje. Fabrício também. Olha aí. 13 graus de temperatura mínima e vai esfriar amanhã também. Amanhã. Vai esfriar amanhã também. É isso. Hoje 21 de abril, sexta-feira, eu tenho umas datinhas aqui para lembrar para vocês, como eu sempre faço, todo início de programa. Porque o The Garden Project Talks e a Rádio Nova Difusora também é cultura. Então vamos lá. 21 de abril de 1792... Tiradentes, o revolucionário que liderou o movimento para a independência das Minas Gerais, conhecido como Inconfidência Mineira, é enforcado e esquartejado. Sabe aonde, Cadu? Sim. Aonde? Lá no Rio de Janeiro, perto da Avenida Rio Branco. Rio Branco. Desculpa, Presidente Vargas. Presidente Vargas, exatamente. Por sinal, as pessoas acham que a Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, foi onde ele foi enforcado. Na verdade, não foi lá. Na verdade, foi perto da Avenida Presidente Vargas, que também não é longe da Praça Tiradentes. Né? Ele foi julgado e foi preso ali, né? Ele estava preso e foi enforcado e esquartejado ali, e cada pedaço dele foi colocado até o caminho, até Ouro Preto, né? Até a Estrada Real, né? Pela Estrada Real. Então, 1792, puxa vida. Em 1920 nasceu, sabe quem? Anselmo Duarte, ator e diretor brasileiro. Ele morreu em 2009, então ele nasceu em 21 de abril de 1920. Em 21 de abril, teoricamente, falecia Tancredo de Almeida Neves, em 21 de abril de 1985. Ele nasceu em 1910. Foi enterrado lá em São João del Rei. Um abraço, São João del Rei. Gil, um abraço, um beijo para vocês aí.
Em 1998, em 21 de abril, falecia Luiz Eduardo Maron de Magalhães, político brasileiro, nascido em 1955. Em 2003, Nina Simone falecia, cantora grande, eu sou fã de Nina Simone. Quem gosta de Nina Simone? Nasceu em 33, ela. É. Em 2016, sabe quem morria? 21 de abril? O Prince. Você gosta do Prince ou não? Pô, adoro o Prince. Eu acho que o Prince, ele emergiu muito rápido na cultura pop mundial. Onde estudava o Enzo, o Colégio Prince. O Prince, então. Influenciou muita gente. Chegou uma época que o Prince, ele fez até ele não queria ser chamado pelo nome Prince, né? Ele exibiu, mandou fazer um logo, né? E queria que, em vez do nome dele fosse divulgado, divulgasse um logo. Óbvio que isso não deu certo. Mas como é que ele chama? Não sei como é que ele chama. Prince. É Prince. Eu não gostava do nome dele? Ele uma época pensou que ele não queria colocar o nome dele em evidência. Não podia mais falar o nome dele. Então todo mundo que se referia a ele tinha que mostrar o logo. Lógico que foi uma burrice, né? Eu não sabia. Como é que é? Então ele não gostava do nome dele? Ele... E chamava ele de quem, então? Ela só mostrava o logo, não falava Prince, não podia falar Prince. Meu Deus. A imprensa não podia falar Prince. Hoje vamos ter o cantor, pum, entrava o logo ali. Aí se ele entrasse no palco, como é que chamava ele? Ficou complicado lá para os caras. Eles, em pouco tempo, abandonaram essa ideia. Ele não gostava do nome dele? Não sei se ele não gostava, mas eu acho que tinha uma coisa assim, mais ligada à espiritualidade, à energia, né? Mas ele não queria mais ser chamado pelo nome. Perdão. Não sabia disso. Então ele não gostava era o logo, então. Era um logo. Era a mesma coisa, a gente chegar aqui e a gente não se apresentar pelo nome, só apresentar o logo Não é nem difícil de achar isso aí. Vamos lá. O pessoal botar aí na internet Procura aí, enquanto a gente... Tô um pouquinho resfriado, que é normal. 12 graus, 10 graus. Tava sem voz ontem, né? Hoje a minha voz tá ótima. Gravei vídeo ontem, tudo. Prince. Bem, já achei já. Aqui. E rápido, não precisa nem... Botei logo do Prince e é isso aqui, ó. Dá para mostrar na câmera pro ouvinte? Acho que dá para você virar assim o teu laptop ou não? Não sei. Deixa eu ver. Tenta virar pra gente mostrar pro ouvinte. Quero ver se Quem tá ouvindo a gente hoje não dá pra... Eu não tô conseguindo botar grande, cara. Mas é isso aqui mais ou menos, ó. Vira pra câmera assim, ó, pra sua câmera. Deixa eu ver. É esse aqui. Olha só. Ele parece, para quem não está vendo e está nos escutando, ele parece uma cruz, né? Em cima tem uma circunferência. Que legal. Embaixo ali é uma seta. Então, se tivesse um show dele, e com vocês, senhoras e senhores, aí botava a marca. Isso. Aí ninguém sabia o nome dele. Né? É esse aí, né? Mas depois passou a ser chamado Prince, aí ele aceitou. Eles viram que estava no meio de uma confusão, né? Que isso não era possível, né? E desistiram da ideia, abandonaram a ideia. Então, nós vamos começar agora um assunto bem tranquilo, né? E está na pauta dos principais... Acho que tem mais repercussão lá fora do que aqui dentro, eu acho. Porque nos editoriais, eu assino esses jornais todos e... Na Bloomberg também, ao vivo, na Bloomberg 24 horas, o assunto foi a afronta do Brasil, né, e da China, dizendo que, enfim, até o secretário de Assuntos para Política Econômica para o Hemisfério Sul, americano, dizendo boa sorte, né, como, fazendo desdém, né, mas há universidades... Princeton, em algumas universidades já se cogita, já começa a debater já a transferência, a mudança da moeda corrente, o dólar, que isso se estabeleceu lá antes até do final da Segunda Guerra Mundial, em 1944. Plano Marshall, né? O acordo de Bretton Woods, né? E que estabeleceu o dólar como moeda internacional para transações, né? Como você exporta... Você precisa pagar, ou importa, você precisa pagar em moeda norte-americana, eles imprimem esse dinheiro, o dinheiro, e aí a gente financia a dívida deles, né? Então,
Essa conferência aconteceu em 1944, antes mesmo de acabar a Segunda Guerra Mundial, né, que decidiu lastrear a moeda americana ao ouro. Então, para o ouvinte, a gente tem que ser didático aqui, né? É um programa aqui de mercado financeiro, etc., mas vamos explicar para as pessoas. Então, toda a transação internacional que fosse feita a partir de 1944, ela era lastreada ao ouro, né? E ela era em dólares norte-americanos, né? Então, o governo americano imprimia esse papel moeda, e aí eles podiam imprimir. E o que acontece? Quando você compra a moeda norte-americana, a gente está financiando a dívida deles. Então, tasca-lhe gastos, né? E a partir daí, coincidentemente, é que você vê um boom da economia americana. Porque até então você tinha uma hegemonia da Europa antes da Segunda Guerra Mundial, mas você tem um boom econômico depois da Segunda Guerra, anos 60, Itália, 60, 70, 80. Mas você tem o Plano Marshall, em que você, em dólares, você financiou a reconstrução da Europa. Estruturou, né? Estruturou, um plano principalmente Itália, de estruturação, né? Da Europa. Né? Itália, então, isso. Itália, Alemanha, enfim, parte da Alemanha, né? E, enfim, Londres, que foi destruída pelas Blitz, né? Enfim, teve financiamento americano, então eles viram a oportunidade de crescimento quando você lastreava tudo em ouro. E imprimia papel moeda para financiar essa reconstrução, você tinha uma hegemonia americana ali de dependência desses países em relação aos Estados Unidos, né? Até com o Japão, né? Eu acho que também, até porque a economia americana, à época, era uma economia muito mais sólida do que a Europa. A Europa ainda estava em reconstrução. Sim. Então, esse lastreio do dólar não foi por haver uma economia sólida e por foi poupado, não? Foi destruído. E por continuar sólida também. Só Pearl Harbor que foi destruído. Por décadas continuando sólida. É que agora a gente tem a hegemonia da China, né, que já ocupa 1/3 do PIB mundial. Segunda maior economia do mundo hoje. É a segunda maior economia do mundo, que realmente vai... É certo que vai passar os Estados Unidos, eles estão comprando tudo, né? E eles estão questionando essa exclusividade do dólar ser a moeda de câmbio internacional. Não. Isso aí, quando é tudo lastreado em dólares, né? É o que eu digo, eles têm a hegemonia. Então, o que acontece? Só eles podem imprimir o papel moeda. Só eles têm essa autorização para poder... E eles podem criar sanções econômicas, o que impede o país de fazer comércio internacional. O que você enfraquece. Então, eles têm um poder, eles têm a faca e o queijo na mão para poder decidir, olha, eu não vou... Né, as sanções econômicas lastreadas em dólares americanos. O que são basicamente as sanções econômicas, né? O que está sendo feito com a Rússia, com o Irã, Afeganistão e outros países, é justamente impedir que eles tenham acesso a dólares americanos para comprar, para importar, para exportar, enfim, não tem acesso. É o que acontece com a Argentina. A Argentina está tendo dificuldade justamente para ter acesso para captação de dólares americanos, para ter comércio, porque o maior parceiro da Argentina é o Brasil, né? Então, assim, o Brasil acabou de perder oportunidades de exportar coisas para a Argentina justamente por falta de dólares americanos. Eles estão tendo aquele controle de venda, né, mensal, que você não pode vender mais do que determinado valor. Você tem 2 câmbios lá, você tem o Blue e tem o normal, justamente com essa dificuldade que eles têm, que a imposição do FMI também, a questão da dívida deles, enfim, eles estão com um processo econômico de macroeconomia muito complicado, inflação. E você tem aí 40% da população em estado de pobreza. Exatamente. Que é muito grande para a Argentina, que foi um dos países mais ricos do mundo, né? Sim, sim. Chegou a ser o segundo país mais rico do mundo. Quarto. A quarta economia. Nos anos 30. Nos anos 30. Anos 20 a 40, que é um boom muito parecido com o que aconteceu com o Brasil, que é o São Paulo não pode parar. E Buenos Aires também não parava, era um prédio por dia, lançamento, era uma loucura. Se você for para Buenos Aires hoje, você vê a infraestrutura que tem um país, né? E São Paulo idem. Então foram 2 metrópoles que receberam grande número de imigração de fora,
de outros lugares, do próprio Brasil e de fora do Brasil, em que fizeram essas duas capitais explodirem. Claro que o foco da imigração argentina foi mais europeia, não foi uma migração interna, porque era um país de um vazio populacional muito grande, né? Tinha os povos originários, mas basicamente, né? E o Brasil teve uma imigração interna, doméstica, e uma imigração europeia. Mas na Argentina, basicamente, essa imigração europeia se concentrou em Buenos Aires, a grande Buenos Aires, e criaram essas cidades, a capital federal pujante que é. Mas você vê a dificuldade que se tem hoje de se captar dólares para poder adquirir produtos brasileiros. Então eles estão num caminho, né, sem saída. Eles têm a dificuldade da Argentina e de outros países de se captarem dólares americanos para poder transacionar, para sobreviver, né? Os argentinos se perderam. Sim. Né, em determinada época, não conseguiram reestruturar sua economia, né, e eles são grandes produtores de trigo, né, são dos maiores do mundo, né, e isso afetou seriamente a economia, até porque você não tinha um Estado muito arrumado. Sim. E eles não fizeram as reformas que tinham que fazer, né, um Estado inchado, gastador, né, muita política econômica popular, né, são governos populares ali que tiveram na Argentina. Então a Argentina, ela um pouco que ela preparou como ela está hoje. Ela era esperado que ela tivesse assim, porque é uma degradação da Argentina. De um tempo para cá, ela começou a degradação muito forte. Foi a questão do peronismo também. Você tem um populismo econômico, onde você não tem um controle de gastos públicos, que começou. Acho que a questão fiscal argentina começou nos anos 50, isso, onde eles, do intervencionismo forte do Estado, sem contrapartida privada, né? Sim. Então, o que acontece? Se você gasta mais do que você arrecada sem ter contrapartida da iniciativa privada, você gera o que aconteceu nos anos 70 no Brasil. Você tem um grande, quase ia falar um grande crescimento econômico num curto espaço de tempo, e aí, com o intervencionismo pesado, foi o que aconteceu com o Brasil de 70 a 74, naquela época, quem estiver nos ouvindo, nós crescemos 14% ao ano, né? Tivemos um pico de 16%, 17%. Foi o país que mais crescia no mundo nessa época. E o Brasil, a Argentina é candidata a entrar no BRICS. Ela é candidata a entrar no BRICS, até por força do Brasil, o governo brasileiro pensa em incluir a Argentina no BRICS, que vai ser uma coisa boa para eles também, né? Sim, principalmente para eles, porque se você tem a entrada de um país no BRICS, que você pode financiar em moeda que não seja dólar americano, a chamada compensação ela é feita, porque se você tem déficit com um país e superávit com outro, você acaba compensando isso na transação em moeda local, então sem precisar de dólares americanos, porque quando você capta dinheiro fora, você paga taxas. Vou dar um exemplo para você. Quando você vai viajar para algum país, você tem reais, mas o país, você vai lá para os Estados Unidos, e aí você precisa de dólares, você vai na casa de câmbio, tem que ser bem didático para as pessoas entenderem, você vai na casa de câmbio, né? E aí você vê, poxa, mas eu vi na internet que o dólar estava, sei lá, 5,03. Mas a casa de câmbio está me vendendo 5,21, um exemplo. Poxa, mas por que isso? Porque é a margem de lucro. Quem trabalha com câmbio vê que nesse diferencial é a margem de lucro. São as taxas, né? Então as transações implicam em custo extra para os negócios brasileiros com outros países, né? Cada transação são embutidas taxas para compra e venda de dólar via bancos ou corretoras. É a forma deles ganhar dinheiro, né? Então, quando você faz isso em moeda local, você já elimina essas taxas. Imagina você que importa em grande quantidade, né? Você vai ter que pagar por isso. Então, você acaba embutindo isso no preço, você acaba, né, desagradando o lado de lá da outra ponta, você acaba tendo prejuízo quando não há negociação. Então acaba sendo um bom negócio. Quem ganha com isso? Estados Unidos. Eu vou deixar claro uma coisa aqui,
como na época da Faria Lima, quando tive muitos problemas com a Faria Lima em 2017, 2018, que eu não tenho ideologia política. Eu disse para o Cadu ontem, inclusive. Né? Não tem. Nosso viés aqui é extremamente imparcial. Não tem viés. Eu não estou defendendo nenhum lado e nem o outro. Eu estou sendo imparcial para poder explicar de forma técnica o que acontece, o que se propõe, na verdade. Porque os editoriais de alguns jornais aqui, nossa, só crítica, dizendo, não, é loucura, isso é impossível e tal. Não, você tem uma mudança de paradigma econômico, político, geopolítico, internacional, onde você tem uma hegemonia, de mudança de hegemonia, você tem um crescimento, inclusive da Índia também, por um lado. A Índia cresce a taxas chinesas aí de 10 anos atrás, e de repente você vai ter um novo bloco em que hoje já, sozinho, os países do BRICS equivalem a mais que o PIB do G7. Sim, só para sintonizar, o BRICS hoje representa 1/3 da economia global, e 40% da população global está incluída no BRICS. Então é líquido e certo que é um bloco que assusta os outros blocos, porque o crescimento dele é exponencial, e é certo que em 2050 a gente vai ter mais da metade do PIB do planeta. Está hoje, inclusive no jornal de hoje, a Argentina reduziu suas importações do Brasil porque não tinha dólar para pagar produtos brasileiros. O país também enfrenta dificuldades para pagar suas dívidas com o FMI, Fundo Monetário Internacional, já que o órgão só recebe pagamentos em dólares. Então, todo pagamento ao FMI é em dólares. Então, por isso que ela segura a questão de compra de moeda americana lá. Você tem um controle. Você não pode... Quem está indo viajar para Buenos Aires para comprar vinho mais barato, né? Tem lá o controle ou caríssimo. Você tem 2 câmbios, né? Então, exatamente esse controle para você ter uma reserva em dólares para poder fazer as transações. Caso contrário, você não consegue. E o país fica refém. Esse é um problema específico da Argentina. E de muitos países. E de outros países também. Brasil, por exemplo, né? Nós temos uma reserva pujante internacional, mas a gente... o Brasil está bem descolado do problema da Argentina, nesse sentido. Por enquanto. Assim, a gente tem um controle de inflação, etc. A economia é diferente, mas você vê que outros países que sofrem sanções não conseguem. Cuba, por exemplo, né? Irã e outros países que simplesmente, sem motivo, assim, sanção econômica por determinada ideologia, sanção econômica, e nisso aí esse país fica isolado, porque não tem acesso à moeda americana, não tem acesso, porque todo o pagamento de transações feitos em dólares americanos. O que está diferente agora é que o Brasil se colocou com a nova presidência, ele se colocou como um apaziguador da guerra, né? A Rússia está em guerra agora com a Ucrânia, né? A Ucrânia está sendo ajudada por vários países do Ocidente, né? Inclusive os países que fazem parte da OTAN, países que fazem fronteira com a Ucrânia, como a Polônia, por exemplo, que também está ajudando, acabou de ceder muitos caças agora, né? É a crise. Bom, mas o certo de tudo é que o Brasil, ele, ao meu ver, ele não está se posicionando bem, porque a gente tem um chanceler, que é o Mauro Vieira, que é o chanceler oficial do Brasil, e a gente tem o retorno do Amorim, né? Celso Amorim. Do Celso Amorim, como consultor especial da Presidência da República. Mas a gente... É claro que quem está dando as cartas ali, ontem alguns editoriais estavam falando isso, que quem está dando as cartas é o Celso Amorim. Então, a gente fica com um olhar um pouco dúbio, né? A imprensa estrangeira está olhando para a gente com um olhar... O Lula fala uma coisa, aí hoje ele já falou outra, que não é bem assim, então, a gente não está se posicionando muito bem em relação a isso.
Isso é a questão da nova hegemonia. É uma questão que ela é verídica, né? Ela está aí, né? Mas o Brasil não está se posicionando bem nesse aspecto. Mas o Brasil está sendo esperto, eu entendo o teu posicionamento, mas o Brasil está sendo esperto por quê? O maior parceiro comercial hoje do Brasil é a China. A China. E 15% de tudo que o mundo consome, a China vende. Né? Então a China vende tudo 15%. Então ela vende 15% de tudo que o mundo consome hoje. Dados atualizados. Então é aquela história. Vou me juntar com... Se você olhar uma exponencial de crescimento, a tendência daqui 20 anos, se você tem um crescimento estruturado, construção civil forte, né? Que está focado na construção civil. A construção civil gera, aí novamente para o Brasil, que seria uma fonte... A construção civil no Brasil está estagnada. A gente falou isso no ano passado aqui, no final do ano passado. Enquanto é verdade, o Fabrício sempre falava que... Desde março, nos conhecemos há um ano, né? É verdade, o Fabrício sempre falou que ia acontecer a estagnação da... Ali é testemunha, nós tivemos essa conversa na Oscar Freire em março, há um ano, mais de um ano, em que vários jornais, inclusive eu falava para você, eu vi no Valor hoje, e falava, não, a gente tem uma recuperação do tijolo, do cimento, suprimentos, a parte elétrica está crescendo, porque são sintomas. Mas é que a construção civil, ela sempre foi altiva. Sintomas. No sentido, ela sempre foi altiva no sentido dela nunca mostrar a cara. Assim, só quando a coisa os números estão mostrando ali, é impossível. Mas enquanto consegue disfarçar, geralmente os gestores disfarçam Mas a gente consegue identificar o problema por várias variáveis. Entre elas, principais, é você ter acesso à questão de venda de cimento. Porque esse índice, ele é nascosto, em italiano. É verdade, isso caiu 2% em relação ao ano passado. Escondido, né? Até no WhatsApp nosso, eu já comecei amanhã, né? Falei, o Chatritz já começa amanhã dando notícia. Falei, pô, Renato, esse chato já manda notícia chata, logo você não. O Chatritz ontem já... Porque o cimento é um sintoma sensível. Se você tem acesso a essa informação, porque ela é escondida, ela não é uma coisa toda hora que sai. Não. A gente tem um monitoramento do cimento e tal. A indústria do cimento, ela é muito sensível. Se você tem uma queda de um dígito, ela já é capaz de você conseguir projetar para aquele semestre, aqueles 12 meses, que você vai ter uma estagnação da economia em relação à construção civil. Estagnação da economia porque a construção civil está diretamente ligada, principalmente no Brasil, que é um país num processo de desindustrialização muito forte, né? Em que depende da construção civil para a economia girar. Foi o segredo do primeiro governo Lula, né? Em que eles tiveram a questão do Minha Casa Minha Vida, enfim. A desindustrialização está ligada à falta de educação. Coisa, né? Uma série de coisas. Até investimento em educação. Pública, ciência, tecnologia, inovação. Eu lembro que eu tinha um cliente, um abraço para o Henrique Cetim, que quando eu fiz um treinamento com o pessoal, com ele, a gente debatia muito a questão do ciclo de Kondratiev, que é o ciclo da economia. O que é o ciclo Kondratiev? Quando você tem os altos e baixos da economia. Quando você tem um ciclo de economia, a ondulação, como é que funciona? A economia funciona, basicamente, entre altos e baixos. Você tem um crescimento legal, mas você tem uma depressãozinha, cresce, volta, como uma onda do mar. O mar está bonitão, você pode entrar. Agora, quando o mar está revolto, aí é o seguinte, é aquele voo de galinha. São os solavancos, né? Você cresce. É o que aconteceu com o Brasil nos anos 70. Quem viveu a década de 70, essa geração dos anos 70, viveu um boom econômico que nós, dos anos 80, quem viveu no Brasil muitos anos, não viveu anos 90, porque foi um ano perdido. E a culpa... Você viveu essa época? Não, eu vivi. Houve um boom econômico, eu não lembro. Olha como tem memória boa. Não, mas você me disse que você é no macro, olha lá. Tá? Tem memória muito boa. Pequeno, eu não lembro. Mas tem memória boa, não tem, não? Tem, ótimo. Aquele robô, como é que chama aquele robô que era de criança? Tinha um robô que começou nos anos 70, não tinha, não? Tinha
Não lembro. Michael, não, como é que chamava o robô, pô? Alguém lembra desse robô? Era um robô grande que tinha... Enfim, a criançada tinha... Era os melhores brinquedos. Os anos 70 foi a época que a classe média ia pra Bariloche, pô. Né, na Argentina. O povo não ia só no macro, não, pô. O povo ia pra Bariloche. Não, mas voltando ao centro aqui... Não, mas o centro quer dizer o seguinte, vivemos... A questão de desindustrialização. A desindustrialização começou nos anos 80. Você teve um boom nos anos 70, mas você também teve um esquecimento na área social forte. Foi que o reflexo disso daí hoje o reflexo está todo hoje. Mas tem muito entusiasta. Tudo que a gente vê, problema social no país, foi um reflexo do passado. Mas tem muito economista entusiasta desse nacional desenvolvimentismo militar na época. Ah, sim, né? De você crescer o bolo para depois repartir. Do seu Delfim Neto, né? Um abraço, Delfim Neto, se estiver ouvindo a gente. Sim, e continua consultor por muito tempo ainda, né? E para muitas empresas ainda. Então, é isso. Muita gente entusiasta, na Faria Lima também, naquela época tal, que nós tivemos Itaipu, construção de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, o que mais? E por aí vai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Não, tudo bem. A gente, naquela época, né, você tem que ter uma intervenção privada, você não pode só o Estado gastar. Aí o país passou por um processo de desindustrialização nos anos 80. Nós éramos, nos anos 80... no início, era o Figueiredo presidente, no início dos anos 80. João Batista de Oliveira Figueiredo, general, foi o último presidente da República. Sabe qual foi a frase dele? Do cavalo? Não, me esqueçam. Me esqueçam? Presidente, qual as suas últimas palavras? Ele, me esqueçam. Ele era muito delicado, né? Assim. Então, eu digo, no final do Geisel, 78, o Brasil era do terceiro mundo o país mais industrializado do terceiro mundo. E a China estava atrás do Brasil. Você vê que o processo de industrialização e o processo de desindustrialização no país é extremamente nefasto. Você girou uma década perdida, um processo inflacionário sem precedentes, nos anos 80 e 90. O Plano Real estabilizou a inflação. Né? Enfim, tiveram alguns erros aí, a questão do dólar e a taxa de juros lá em cima, né? E o que freia o consumo, mas o nosso norte aqui é em relação ao câmbio, né? Em relação ao mundo daqui para frente. O mundo daqui para frente. E o que eu vi um editorial no jornal americano dizendo as vantagens do dólar. Ipsis literis, ele fala, veja bem. Porque, claro, porque lá se veste a camisa. A imprensa brasileira tasca-lhe o pau no país, sabe? Lá não. Lá é que eu vi o comentarista da Bloomberg dizendo que os jornais americanos são porta-voz da Casa Branca. Então, olha lá. Ele abre aspas. O dólar tem um mercado de derivativos, mercado futuro, mercado de hedge, presta esse serviço ao mundo, né? Diz o jornal. Ferramentas disponíveis para quem trabalha com dólar. Então, empresas e pessoas físicas que lidam com investimentos, operações que envolvem mais de uma moeda, conhecem os riscos de flutuação do câmbio. Muitas vezes, devido a diversos fatores, as variações podem ser bruscas, causando enorme prejuízo. Ou seja, a operação de hedge cambial, por exemplo, é uma das vantagens, de acordo com o editorial, e é a verdade do mercado financeiro, que você consegue evitar a flutuação, né? Você tem duas opções, eu não vou entrar aqui no mérito, mas é uma explicação técnica. Mas quem exporta e importa, você compra um título, você paga um seguro para evitar esse solavanco, né? do cambial. Então, de acordo com o editorial desse jornal, essa seria uma das vantagens de você ter o dólar corrente. Porque só o dólar pode oferecer essa segurança para quem exporta e para quem importa. É só isso que eu queria, enfim, dizer que na verdade, eles jogaram, olha, é uma aventura, né? Deu a entender. Assim, eu até assisti uma entrevista ontem no YouTube, na Bloomberg ao vivo, em que realmente falava assim, olha, é um grande risco, mas boa sorte para eles, né? Bom, olha só, na China, desde quando Deng Xiaoping resolveu fazer uma reforma,
a reforma econômica da China, de lá para cá, a China passou por vários processos, né, de abarrotar o mundo de quinquilharias, né, de produtos. Produtos, muitas vezes, feitos em navios. Eles atracavam o navio no mar e começavam a fabricar produtos e dali eles já exportavam. Eles não queriam estar em solo chinês, não queriam pagar nada, né? E eram pessoas escravizadas, como tem bastante gente escravizada hoje. Mas você considera que a China é uma economia... No Brasil, né? Você considera que a Algumas vinícolas, né, por exemplo. Você considera a China como uma economia de mercado? Você acha que um empreendedor aqui, que ele, não, acho que eu vou viajar para a China para comprar produtos chineses. Você acha que ele tem plena garantia que ele vai obter sucesso, né? A questão do empresário brasileiro que vai recorrer à China para produtos mais baratos é porque você produzir no Brasil é uma questão da tributária. Produzir no Brasil é muito caro. Então, o que acontece? O produto final acaba ficando caro. Você vai embutir o preço. Não, tudo bem. Mas eu quero saber se ele... É a competitividade de preço. Não, porque olha só, eu já escutei um papo de um conhecido. Ele estava numa feira na China, então ele achou um macaco hidráulico para subir o carro, né? Aqueles macacos. E qual era o preço do macaco? $10. Cada um. Ele falou assim, poxa, mas lá no Brasil eu consigo vender por muito mais do que isso, né? Um macaco pequenininho, você bota debaixo do carro, ele sobe, não precisa tirar o macaco do seu carro. Então, $10, ele vende a $50. E ele falou assim, nossa, acho que eu vou comprar um lote disso daí, vou levar para o Brasil. E aí ele foi alertado, falou assim, olha, cara, você está correndo um risco muito grande de comprar isso aqui. Por quê? Porque você pode não receber. Se você não receber, você não tem... Aqui na China você não tem como não tem justiça para você, recorrer. Se o cara sumir... Então, a China tem esse lado um pouco precário. Tem ainda... muito precário em relação a isso. Eles são uma economia de mercado? São, mas claro, com uma precariedade enorme. Depende da região. Né? Depende da região enfim, quando eu estive lá, você percebe que algumas regiões são bem funcionais, né? Depende do setor, né? De peças, enfim, de suprimentos. Então quem for fazer algum comércio com a China tem que tomar muito cuidado, né? Sim, porque é um país ainda emergente, é um país com as suas deficiências. Apesar do PIB, né? Sim. Que está lastreado na construção civil, basicamente, né? Em obras públicas, o Estado ainda intervém muito. E acho que é uma forma também, veja bem, como o mundo dá voltas, uma forma de você criar esse banco dos BRICS, né? Que é o NBD, é justamente de você gastar em moeda chinesa, emitir papel moeda e... o Júnior Berilo, bom dia, Júnior Berilo. E na verdade o que o mercado ficou assustado foi com o fato de ter uma moeda única no BRICS. Na verdade, o interesse deles é em permitir papel moeda para poder... Imagina, ia ser uma moeda fortíssima. Não, porque o crescimento chinês é lastreado na construção civil, basicamente, das grandes cidades. Tem muita cidade fantasma lá também, né? Não mora ninguém na cidade. Acho que são umas 15 cidades, mais ou menos, fantasmas, metrópoles, né? Que não mora ninguém. Tem a Shanhattan, né? Que é a Manhattan chinesa. Mora onde não mora ninguém. Exatamente. Então, foi Detroit. Mas ali, a Detroit foi a questão Detroit não mora ninguém mais. Da indústria automobilística que quebrou e as pessoas fugiram de lá, e a crise subprime também. Mas na questão chinesa, porque quando você induz a construção civil, ela induz um crescimento 360 graus. Você puxa uma série de coisas, indústria do cimento, enfim... Você gera uma pujança econômica, sob o ponto de vista de arrecadação tributária, ainda mais com um déficit habitacional muito grande, que é o caso da China, né? Mas ali é um pouco acelerado, porque existe uma pressão do Estado muito grande para se construir, para manter o crescimento a 6% ao ano, né? Isso tem um risco, porque se você não assegura... Teve um problema com o banco chinês... Teve um problema com uma construtora chinesa também. Exatamente. Que ela quebrou. Exato. E deixou muita gente sem
Ela quebrou porque, assim, você tem uma contrapartida do Estado que você tem uma porcentagem mínima de aporte, né? É um subsídio, uma espécie de subsídio. Para o ouvinte entender mais ou menos como é que funciona, ele está lá aportando... Subsídio é ajuda do governo. Ajuda o governo e, de outra parte, essa a nova classe média que não é garantia, porque o que acontece? Você vai construir uma cidade, acho que, sei lá, com 1.500 torres, é um absurdo, né? E, de repente, não é a garantia que essas pessoas vão ocupar esses imóveis. Então, aí tem um pouco de erro de planejamento. Qual é a saída para isso? É o que eu quero dizer o seguinte, é tudo interesse macroeconômico. Existem, de um lado, uma potência que cresce, que já é a segunda maior economia do mundo, que quer continuar imprimindo papel moeda sem gerar inflação interna, sem gerar um colapso econômico de médio prazo, onde todo mundo vai lá, compra a moeda dela, e você comprando a moeda dela, você compra a dívida dela. Na verdade, você diminui a capacidade de geração de inflação doméstica e você faz com que o mercado doméstico seja pouco afetado. É o que acontece com os Estados Unidos. Não, é por isso que muita gente recorre aos papéis americanos, porque são papéis seguros. É que, na verdade, o papel americano ainda é de transações comerciais. Então, por isso que os Estados Unidos é um país que emite muito papel moeda e ainda não há problemas com isso, com dívida, enfim. Eles têm uma dívida, enfim, mas a gente, quando essa dívida ela é financiada por nós. Quando você vai lá comprar dólares ou quando você financia alguma coisa, você, na verdade, está financiando a dívida americana, né? Então, há interesse da China nisso aí também, de manter esse crescimento assim, porque volta lá o ciclo Kondratiev, você não tem um crescimento pujante por 30, 40, 50, 60 anos, você tem uma estabilização dessa onda, né? É o que acontece com os países nórdicos, que não crescem a 7% ao ano, mas eles são países estáveis, são países desenvolvidos, mas você tem um crescimento, enfim, moderado, controlado. Então, o que a China quer? A China quer manter isso aí, como os Estados Unidos mantiveram lá nos anos 60, 50, 70, né? Com forte investimento em corrida aeroespacial, armamentista, etc. Para você manter esse crescimento alto, você tem que gerar gasto interno. E aí, para não gerar inflação, você transfere essa dívida e as pessoas acabam financiando essa dívida. Então, todo esse interesse é... Não, e falando em países nórdicos, a Suécia agora já falou que vai entrar para a OTAN, né? Para a Organização do Tratado do Atlântico do Norte, para fazer parte agora, até o final do ano, se não me engano. Vamos ter a Suécia na OTAN também. Pois é. Então, na verdade, é interesse econômico. Total. E se blindar também, e né? o Brasil fica no meio, porque o Brasil não é a China. O Brasil é a 9ª economia do mundo hoje. Mas uma hora o Brasil vai ter que se posicionar forte. Nós vamos chegar lá para o 4ª economia. Nós somos chique, pô. O Brasil também. Desculpe a Itália, né? Mas eu sou italiano também, então... A Itália é... Vaidoso. Né? A Itália é um país industrializado ainda, principalmente o norte da Itália. Mas o Brasil tem todas as condições de chegar mais perto da quinta colocação. A gente tem de reindustrializar o país, né? A gente tem um mercado doméstico fantástico, nós somos os maiores produtores de proteína animal do mundo, de alimentos, etc. Então nós temos todas as condições de sermos maiorais, né? Mas ainda a gente é incipiente, né? Países dos BRICS, né? O que a gente tem? Reservas naturais, reserva de petróleo, gás natural, ouro, água, soja, milho, trigo, proteína animal, principalmente e o Brasil. Minério de ferro. A gente tem tudo, né, cara? Você sabe que o Brasil é o queridinho da China? É Que é o seguinte, a China cresce a taxa chinesa, que é o jargão da economia dos últimos 10 anos, 6, 5% ao ano. Só que é o seguinte, esse povo todo, que é a maior população do mundo, a Índia passou agora, né? Mas entre o primeiro e o segundo lugar, a maior população do mundo precisa ser alimentada. E quem que produz alimento para a China? O Brasil. Então, o grande parceiro econômico hoje de commodities é o Brasil. Simplesmente o Brasil. Sem o Brasil, a China não sobrevive. Como é que você vai sobreviver sem comida? Sem comer um pão de queijo de manhã? Como é que você sobrevive sem um pão de queijo, sem uma coxinha, café com leite de manhã?
uma broa de milho, não sobrevive. Então a China viu no Brasil uma oportunidade de sustentar o crescimento, porque ela viu que ela não tem como produzir alimentos em solo chinês. E para sustentar esse crescimento de longo prazo, o Partido Comunista Chinês falou, não, nós temos um plano de 50 anos, 60 anos, né, de crescimento, de pujança, e eles querem ser o number one, e para isso eles precisam comer. Para o nosso ouvinte, né, o povo adora na Faria Lima que usa essas expressões, saco vazio não para em pé. Então eles viram no Brasil que é a oportunidade de alimentar toda a população e manter o crescimento, porque senão eles não iam crescer. Tem isso. Então a visita do Lula à China, ela é simbólica porque, na verdade, o Brasil é muito útil à China, nesse sentido, né? Sim. Então, e o Brasil tira vantagem nas trocas comerciais. Não, os Estados Unidos sempre foi um país protecionista. Né? Ele nunca deixou o Brasil avançar em algumas coisas. Porque ele, por exemplo, a coisa do suco de laranja, né? Protecionismo enorme, o Brasil, um dos grandes produtores, não podia exportar para o mercado americano. Você tinha era muito seletivo essa exportação. Fora que os Estados Unidos também, eles não mexem na reserva de petróleo deles. Eles compram petróleo do mundo inteiro, mas não mexem na reserva de petróleo deles. É uma afronta. Eu vi num outro jornal... Agora o que está acontecendo, geopoliticamente falando? Né? A gente... Eu estou preocupado. Estou preocupado. É a nossa sessão preocupação. Bem, eu até postei outro dia, né? Estava falando outro dia. Na verdade, o grande lance que está acontecendo é a busca do ouro branco. E você sabe qual é esse ouro branco? É o lítio. É um mineral que é usado para fazer baterias de carro elétrico. É bom para a saúde mental também, você sabe. Na prática, para quem está escutando esse podcast aqui, na prática é o seguinte, a gente está vendo uma mudança de matriz energética. E a China quer sair na frente com isso. Né? Então, eles têm um problema ainda com Taiwan, né? Que é considerada uma república rebelde. Sim. Né? Mas Taiwan, ela fabrica 80% dos chips do mundo. E é por isso que os Estados Unidos, quando começou a guerra lá com a Ucrânia, mandou a Nancy Pelosi, que é a presidente do Congresso americano, fazer uma visita à China para mostrar também que os chineses não respeitam a soberania de Taiwan, assim como a Rússia não respeita a soberania da Ucrânia. Você sabe o símbolo, o porquê que ela foi lá? Só por causa disso? Não. Ou para mostrar? Foi porque o Xi Jinping, o presidente chinês, estava apoiando a guerra da Rússia. Ele estava apoiando a guerra da Rússia. Olha o que diz outro editorial americano. E aí o americano foi lá, mandou a Nancy Pelosi lá bater um papo lá com Mas veja bem, isso é o que a imprensa americana bate muito, dizendo, não, a China quer destruir a paz naquela região da Ásia, enfim. Olha o que diz um outro editorial. Na verdade, o chinês, ele não gosta de bagunça perto do território dele. Qualquer coisinha, qualquer rusgazinho, ele já... A questão é hegemonia. Olha o que diz esse editorial. Brasil e China transacionarem fora do dólar é uma afronta clara e direta à hegemonia norte-americana. Os Estados Unidos não vão deixar isso barato. Quer dizer, está claro. Eu não vou entrar em teoria da conspiração aqui, porque quem assumiu o banco, o NBD? Dilma Rousseff. Quem saiu do segundo mandato de presidente da República? Dilma Rousseff. Então, se a gente for além, o Brasil era muito protagonista no momento em que nós chegamos à quinta economia do mundo. Acho que muita gente não sabe que a Dilma virou presidente do banco dos BRICS. Sim. Né? Sim. Que é um banco usado... Novo Banco de Desenvolvimento, NBD. É um banco de desenvolvimento, né? Que é usado para ajudar os países a estruturarem repetindo, a economia. Não tem nenhum viés ideológico aqui no que eu estou dizendo. Mas não, é fato. Isso é fato. Ninguém está falando. Não, mas o que acontece é que, coincidentemente, veja bem, olha o simbólico aí. A Dilma saiu em 16, né, o impeachment dela, enfim, crime de responsabilidade, enfim, blá, 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 que na verdade, enfim, muito
outros presidentes cometeram outras coisas e não caíram. E aí, o que acontece? O país era protagonista. Então, é uma grande ameaça. A China sozinha é uma coisa, a China com um grupo é outra coisa. O BRICS forte é mais rico que o G7 junto. Então significa quebra de hegemonia americana. G7 mais Rússia, né? Porque a Rússia está fora. Porque a Rússia é convidada também para as reuniões do G7. Ela não foi convidada, ela recebeu o convite. Ela não recebeu, disse que ela não vai ser convidada. Né? Ela está chateada que ela não vai ser convidada. Mas assim, é uma quebra de hegemonia. Você querendo ou não, eu acho que esse programa é legal porque ele está trazendo o que as pessoas não estão discutindo. Não, quebra de hegemonia é fato. Mas é fato também que está tendo uma carnificina na Ucrânia. Que, de certa forma, claro. O presidente atual, o presidente Lula, ele está querendo ter uma participação, né, nesse apaziguamento aí da guerra. Claro. E, de certa forma, a comunidade internacional não está achando que o Lula pode ser muito útil nisso daí. Eu acho que esse conflito tem que acabar, mas a questão, há um olhar até que ele tem saído um pouco de ingênuo de tentar procurar essa paz. A americana tá batendo, mas acho que não, porque assim... Isso não foi eu que falei, isso foi o The Economist que falou. Sim, mas claro, a imprensa americana, inglesa, principalmente, é o bloco de interesse deles. Não, é verdade. Porque a The Economist, o editorial da The Economist e a Bloomberg, que é americana, fala-se em naif, né, de simplicidade. Ele é inocente, ele é coitado. Mas a questão é de jogo de interesse. O Brasil era protagonista em 2010, 2011, 2012, quando morava fora ainda. Eu lembro que meu professor dizia que o Brasil ia ser a terceira, quarta economia do mundo, como a Argentina foi nos anos 30 e 40, e a Argentina começou a incomodar a hegemonia americana naquele período pós-guerra. O Brasil é o país do futuro. Mas isso dizia, mas nunca conseguiu decolar. Por quê, hein? Quer dizer, se você decola, você quebra a hegemonia local. E o Brasil é vizinho da onde? Então, não é teoria da conspiração. Isso existe de que, simbolicamente, quando você vê uma presidente que foi impeachmentada lá em 2016 e assumiu o NBD agora, é muito simbólico, porque o Brasil volta à mesa novamente à geopolítica internacional e isso incomoda todo um processo de hegemonia de padrão americano, lastreado em dólares americanos. Então a questão é grana. Não, é fato também que está havendo interferência. Fatos e fotos. Que está havendo interferência americana no processo brasileiro, como houve porque eles conseguiram bagunçar a eleição com com rede social e com WhatsApp, né? Porque é uma coisa americana. O marqueteiro do Trump. Eles não deixaram o TikTok entrar lá na China. O marqueteiro do Trump mesmo, dando consultoria. Steve Bannon. Steve Bannon. Então o que acontece? Todo o cerne, o que não se debate, porque aqui fica Ctrl-C, Ctrl-V com a imprensa americana e a local. Não, editorial, o Lula é inocente, de inocente não tem nada. A questão é que existe uma possibilidade de voltarmos a sermos protagonistas, temos condições para isso. Mas, Fabrício, é que você tem razão no que você fala. Lógico que eu estou fazendo um contraponto aqui com você. Tem que fazer o contraponto. Não, óbvio. Aqui é o telecast. Você tem razão no que você fala. É que eu fico muito preocupado. Eu fico preocupado. Eu também tô. Eu te falei de manhã, eu também tô. Você tem uma guerra acontecendo ali, cara. Damas, um abraço pra você, viu, Damas? Eu esqueci de você. Não, vamos focar aqui, cara. A gente tem uma guerra ali na Ucrânia. A gente não pode virar as costas para isso. Você está tendo uma carnificina. Pô, o Putin, ele criou um grupo chamado Grupo Wagner, que é um grupo feito só com soldados de gente do mundo inteiro ali que estava disposta a lutar. São mercenários, na verdade, né? Mas são tropas que eles usam para tomar a região sem nenhuma ética de guerra, né? Que eles estupram as mulheres. Sim. Eles batem nos velhos, eles matam as crianças. Então, é em nome desse povo aí também, que está precisando de ajuda, que eles invadiram o território deles. Olha, a gente só tem... Invadiram. E de forma alguma a gente pode compactuar com guerra. É claro que no meio disso tudo você está tendo uma hegemonia de um país novo, de uma nova forma de realinhamento econômico
mas a coisa da guerra é uma coisa muito importante, que eu acho que o mundo não pode dar as costas. A gente está indo para o final do programa. Eu quero agradecer o Caio Aleixo, né? Dentista, cirurgião buco-maxilofacial, que é o nosso parceiro no nosso podcast. Um abraço, Caio. Só para dizer aqui, o Instagram dele é CJ_odontologia. O Instagram dele, repetindo, C de casa, J de João, _odontologia. Ele é especialista em cirurgia e trauma bucomaxilofacial, professor adjunto cirurgia APCD Central, pós-graduado em implantodontia. O contato do Caio é 11 972431 406. Repetindo, 11 972 431 406. O Caio é o nosso dentista, tanto meu quanto do Damas e quanto do Cadu. É o maior especialista na área, na região, na Zona Oeste de São Paulo e Osasco. Ele tem uns consultórios mais modernos da região e fica baseado em Osasco. Então, se você tem alguma dúvida, é mais do que... mais do que a sugestão é nossa, mais do que, como eu poderia dizer, mais... quem chegar lá no consultório dele e falar que nos escutou aqui vai ganhar uma... Não, aí ele pode dizer que ouviu a gente, não deixe de citar a rádio, mas não só isso, eu acho que é importante dizer que quando o profissional é bom e competente, a gente não pode esquecer desse profissional. Então quem dá esse suporte nos nossos dentes, tá vendo? É o Dr. Caio. Um abraço, Dr. Caio. Repetindo, CJ_odontologia. E o telefone do Caio, Dr. Caio, é 11 97 2431 406. 972 431 406. O consultório dele é aqui na Salem Bechara, aqui próximo ao antigo Cine Estoril. É um dos maiores dentistas, cirurgião buco-maxilofacial de toda a Zona Oeste. Tem várias estrelas, gente conhecida, personalidades que são pacientes dele. Um abraço, Caio, nosso grande parceiro aqui no projeto, que está só no início. E nós vamos sortear, se não me engano, no próximo programa, alguma coisa que o Caio está preparando para isso, para os nossos ouvintes. Estamos indo para o finalzinho. Temos ainda quanto, pessoal? 3 minutos. As considerações finais. Carlos Eduardo Caminha. Bem, eu queria agradecer a todos que nos escutaram, né? Os nossos pontos de vista, meio do Fabrício, são coisas técnicas, né? São coisas factuais, coisas que estão acontecendo, né? Embora ambos tenham pontos de vista antagônicos às vezes, mas a gente sempre consegue chegar a um consenso, né? De uma forma civilizada, e assim que a gente gostaria que fosse também em relação a outros assuntos, que a democracia em relação às ideias, em relação aos pontos de vista, fossem respeitados. E é isso. Eu acho que sempre a melhor maneira de se informar é vendo vários pontos de vista. Não existe um só, existem vários, né? E o The Garden Project é uma startup que ela pensa em fornecer informações de qualidade para todos, né? Performance, alta performance, soluções, principalmente, né? Soluções de alta performance. Nosso conteúdo está nas melhores universidades americanas e europeias, né? Conteúdo de soluções empresariais. A gente está aqui fazendo um podcast, mas na verdade nós somos uma consultoria de inteligência de mercado. Nós vendemos inteligência. Então a gente somos capazes de ajudar qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer nível, e ajudar a resolver os problemas tanto na parte pública, privado, terceiro setor, né? Sim. A entender o país da forma que é, né? Mais um minuto, diretor? Sim. Então é isso. Dr. Caio, você vai estar conosco no nosso próximo programa, Dr. Caio Aleixo, para a gente fazer o sorteio. Grande dentista aqui da região. Um abraço aos nossos ouvintes. Obrigado, bom feriado para todos. Viva Tiradentes. Nos sigam nas redes. The Garden Project, É isso aí. The Garden Project Brasil. The Garden Project Brasil. The Garden Project Brasil. Obrigado, direção. Obrigado, diretor. Obrigado. Bom dia, bom feriado para todos. Bom dia, obrigado.